Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro, essa disciplina é Metodologia Científica e o conteúdo de hoje é o fluxograma da pesquisa científica. Então, se você quer saber mais sobre o tema, fica por aí e, claro, segue o fio. Então, meus queridos, minhas queridas, a primeira coisa que vocês têm que fazer ao optarem por realizar uma pesquisa é, claro, a parte de preparação e delimitação do problema. Então, na primeira parte, vocês devem primeiro escolher o tema no qual vocês querem trabalhar. Depois que escolherem o tema, o mais importante a fazer é realizar uma revisão de literatura desse tema. Ou seja, vocês vão fazer a leitura de vários trabalhos pertinentes, claro, trabalhos acadêmicos, e que têm relação com essa sua área de pesquisa, com a sua linha de pesquisa, com o tema que você está estudando. Então, a revisão de literatura é um ponto muito importante. Por que ele é tão importante? Porque, primeiro, te aproxima com o tema e, para você falar de um tema, você tem que ter propriedade sobre esse tema, conhecimento sobre esse tema, e uma forma de você fazê-lo é através da leitura de outros trabalhos, da revisão de literatura. E outro ponto é porque, lendo outros trabalhos, você não vai somente aprender mais sobre o tema, mas ver como outros autores realizaram os trabalhos, as suas linhas de pesquisa e, claro, como você pode aproveitar esse conhecimento para deixar seu trabalho ainda melhor. Então, é um ponto fundamental a leitura de vários trabalhos da área, que é, no caso, uma revisão da literatura existente para aquele referido tema. Depois que você já conhece, depois que você já estudou muito, já leu muito, então está na hora de definir o problema. Porque um tema, ele pode abordar vários problemas. Vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Um tema, a avaliação escolar. Esse é o tema. Nós podemos investigar a avaliação escolar, por exemplo, na perspectiva do professor, na perspectiva do gestor, na perspectiva do aluno. Então veja que o mesmo tema ele pode trabalhar vários problemas diferentes. Então, depois de você escolher o tema, você vai delimitar, na verdade, o problema. E, claro, também atuar na construção do referencial teórico. Esse referencial teórico, ele é proveniente da tua revisão de literatura. À medida que tu vai lendo, tu pode ir guardando trechos e construindo material escrito para depois te ajudar a embasar o trabalho, enfim. Depois de tudo isso, que tu já definiu o tema, delimitou o tema, depois fez a revisão, começou a realizar o referencial teórico e já delimitou o problema, então agora tu vai construir as tuas hipóteses. O que hipóteses ou pressupostos? O que são hipóteses ou pressupostos? A hipótese é aquilo que você acha que é antes de realizar a pesquisa. Por exemplo, as avaliações na perspectiva dos alunos, se nós formos trabalhar aqui a perspectiva dos alunos, as avaliações elas são meramente classificativas, em geral, né, claro, meramente classificativas e elas não conseguem aproveitar muito do que o aluno sabe. Então ela é muito quantitativa, pouco qualitativa. Então isso é o que eu acho antes de realizar a pesquisa. Quando eu realizar a pesquisa, eu vou descobrir se minha hipótese está incorreta ou se ela está correta. Se ela vai ser aceita ou se ela vai ser negada.
Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Para usar a palavra hipótese, nós temos que, se nós temos uma hipótese, nós temos que testá-la. Uma hipótese é verificável. Como é que se testa uma hipótese? Através de estatística. Então, se o teu trabalho não tem estatística, o teu trabalho não precisa ter uma hipótese. Tu pode colocar uma palavra mais leve, como por exemplo, pressuposto, porque a hipótese tem que ser testada. E o teste de uma hipótese é por meio de estatística, tá bom? Então, a hipótese ela é mais usada para trabalhos quantitativos, trabalhos aí estatísticos. Se não tem estatística, tu não fala hipótese, tu fala aí pressuposto. Beleza. Depois que você realizou esse caminho até aqui, agora você vai para a segunda parte, que é a construção do plano. Que plano? Do teu plano de trabalho, porque tem toda uma preparação para você realmente realizar o teu trabalho. Então, você já definiu um problema, certo? Anteriormente, delimitou o problema. Então, agora tu começa aí a escrever, a colocar no papel esse teu problema e, claro, a justificativa. O que seria a justificativa? É um parágrafo, 2 parágrafos, mostrando o porquê do teu trabalho ser importante. O que é que ele traz de novo? O que é que ele traz de bom? Por que a sociedade precisa desse trabalho? Então, a justificativa, tu vai ter que usar, como dizem, abre aspas, vendendo o teu peixe. Aí que tu vai falar o motivo, a razão pela qual o teu trabalho é tão importante. Ou mesmo o motivo pelo qual tu escolhestes esse referido tema, porque tu delimitou esse problema. Enfim, tudo tem que estar aqui na tua justificativa. Logo depois, os objetivos. Objetivo tanto geral quanto específicos. Quando falar em objetivos, lembra de uma escada. O geral é como se fosse estar na parte de cima, é como se fosse estar no mais alto da escada. Os específicos é como se fossem os degraus, ou seja, os 3 objetivos, 4, 5 específicos, eles têm que complementar o objetivo geral, entende? Entende isso? Então a ideia é essa, é que eles, quando os 3 objetivos, 4, 5, não sei, eles se juntam, eles dão a mesma ideia do objetivo geral. Por exemplo, vou dar aqui para vocês um exemplo. Um geral, caso a gente queira trabalhar, sei lá, a avaliação escolar no ensino médio. Então, o geral é conhecer a realidade das avaliações no âmbito do ensino, sei lá, médio. Isso é uma coisa geral. Então, ele quer conhecer a realidade, é uma coisa bem ampla. Quais seriam os específicos? Relatar a percepção de docentes relacionadas às avaliações. Então, relatando a percepção de docentes, eu estou conhecendo a realidade. Então, veja que isso está dentro do geral. Outro objetivo específico é relatar a percepção dos discentes em relação à avaliação. Veja, relatando a percepção dos discentes, eu também estou aí conhecendo a realidade. Então, veja que também está dentro do objetivo geral. Então, vamos continuar. Referencial teórico, que é você utilizar outros autores aí para te fundamentar. Trabalhos quantitativos, hipóteses, variáveis e definições. Definir elas. Agora, a metodologia. Primeiramente, o design da tua pesquisa. Seria, no caso, aquela classificação que eu mostrei para vocês nas 2 últimas aulas, no qual vocês podem classificar as pesquisas em várias, quanto a objetivos, quanto a natureza, quanto a finalidade. Então, seria isso. Segundo, você tem que saber quem é sua população e sua amostra. Se eu quero conhecer a realidade
da, da avaliação do ensino médio. A minha população, a minha amostra, vai ser professor do fundamental? Não. A minha amostra vai ser professor do jardim? Não. Vai ser professor, vai ser aluno, enfim, do ensino fundamental. Então, tu também tem que saber bem quem é a tua amostra. Se eu quero ver como é que está acontecendo a genética, lembrando que a genética ela só aparece aí no terceiro ano do ensino médio. Eu vou utilizar alunos do primeiro ano do ensino médio? Não. Do segundo ano? Não. E sim do terceiro ano, alunos que estão vendo ou que já viram a disciplina genética. Ok? Então, é muito importante definir a amostra e a população de estudo. Então, instrumentos também tu vai definir. Instrumentos da pesquisa. Eu quero, por exemplo, conhecer as árvores que tem no IFP, Uruçuí. Tu vai usar questionário para árvore? Não. Tu vai perguntar para ela qual é o nome dela? Não. Tu vai utilizar outra forma de amostragem. Agora, tu quer, por exemplo, conhecer mais uma vez sobre a avaliação. O questionário é um ótimo instrumento para esse fim. Então, dependendo do instrumento de coleta, cada instrumento ele vai avaliar, ele vai perceber, ele vai te dar um certo dado. Então, é muito importante escolher corretamente, coerentemente o teu instrumento de coleta. E por fim, o teu plano de coleta, como se fosse aí um cronograma. A tabulação dos dados. Por exemplo, quando você coloca lá no Excel que constrói gráficos, isso é tabular os dados. E por fim, análise, que é uma parte muito importante do trabalho. Agora vamos executar. Depois que tu fez essa preparação, que tu construiu isso, que tu viu qual era o problema justificativo, objetivos, referencial teórico, se tinha hipótese, se tinha variável, conheceu o design da tua pesquisa, definiu tua população, os instrumentos, o plano de coleta, tabulação, análise de dados. Agora tu vai aí para execução do teu plano. Então, alguns trabalhos, por exemplo, eles iniciam com o estudo piloto, principalmente trabalhos quantitativos. Por que, professor, estudo piloto? Imagina o seguinte, imagina que primeiro tu tem que saber se teu trabalho vai dar certo ou não. Então, você poderia aplicar o teu trabalho com toda a população, com uma grande amostra, e vamos supor que dê errado. Então, tu perdeu muito tempo aplicando o trabalho e não funcionou. Então, você pode pegar uma pequena parte e fazer essa aplicação para ver se dá certo. Se der certo, aí sim tu expande tua amostra, tu expande teu trabalho para aumentar a tua amostra. Isso é um estudo piloto, tá bom? Segundo, treinamento dos entrevistados. Se for dos entrevistadores. Então, se vocês forem entrevistar alguém, ou se um professor de vocês sugerirem aí no TCC um trabalho com entrevistas, ele vai te dizer um pouquinho sobre como você deve conversar com o entrevistado. Ele vai te dizer como deve ser a coleta de dados. Enfim, isso é muito importante. Coleta de dados, que é realmente a parte de campo, da pesquisa de campo, que você vai lá e coleta os dados. Ou de laboratório também, depende muito da sua pesquisa. Mas se for questionário, por exemplo, é pesquisa de campo. Aí depois você vai fazer a tabulação dos teus dados. Fazer análise estatística, caso tenha estatística. E por fim, a avaliação das hipóteses, caso tenha também estatística. Logo depois disso que tu tem os resultados em mãos, aí você vai escrever o material a ser publicado. Pode ser, por exemplo, um TCC. Então, no caso, no curso de vocês, eles pedem aí ou monografia ou artigo. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre o artigo. O artigo, ele não tem sumário, caso seja um artigo.
Então, ele começa com o resumo, correto? Logo depois vem a introdução. A introdução, ela tem que abordar tanto o teu problema quanto a tua justificativa, que é muito importante, está lá, por que que teu trabalho é importante, e os teus objetivos. A ideia é que na introdução coloque aí o objetivo geral e ele vem no último parágrafo, muito próximo à justificativa. Porque a ideia é o seguinte: tu justifica o trabalho, tu diz por que teu trabalho é importante, é por isso, por isso, por isso. E logo depois, aí tu intera, a palavra realmente é essa, e coloca o seguinte: dessa forma, esse trabalho tem como objetivo isso, isso, isso e isso. Aí no caso, na introdução, você pode colocar algum marco teórico, alguma coisa muito importante da área, que inclusive também pode ser uma justificativa. Tu justificar, por exemplo, um trabalho a partir de outro trabalho. Um trabalho X específico, ele percebeu essa carência, ele percebeu esse problema. Então, tu pode colocar também as citações desses trabalhos, desses marcos teóricos. E, claro, a hipótese, caso teu trabalho tenha hipótese, caso seja um trabalho aí quantitativo, tá bom? Aí, no corpo do trabalho, aí tu vai ter posteriormente a metodologia, certo? E na metodologia tu vai ter que explicar cada um desses pontos aqui, ó. Tu vai começar a metodologia falando sobre a tua pesquisa, as classificações delas, é muito importante isso. Vai falar nela também sobre a tua população e amostra e por que escolheu essa população e essa amostra. Vai falar sobre o instrumento de coleta de dados e por que escolheu aquele instrumento de coleta de dados. E por fim vai dizer como é que vai ser o plano da coleta, como é que vai ser a tabulação dos resultados e como vai ser feita a análise dos dados. Então tudo isso tem que estar na metodologia. Tem que estar tão explicado que eu, ao ler teu trabalho, eu devo ter a capacidade de repeti-lo. Então o foco é esse. Se, por exemplo, eu leio o trabalho, mas eu não tenho capacidade de repeti-lo, é porque está faltando ali alguma informação e você deve colocá-la no trabalho, tá bom? E logo depois da metodologia vai vir aí, se for um artigo, como eu digo para vocês, vai vir aí os resultados / discussão. Lembrando que referencial teórico ele varia. Alguns artigos eles pedem referencial teórico, outros não exigem. Mas eu fiz. Se você fez, você pode posteriormente pegar esse referencial teórico e usar ele na introdução, usar uma parte dele na discussão, não tem problema. Mas alguns artigos, como eu disse, pedem, então você só copia lá e cola o teu referencial teórico que já foi escrito. Então, o referencial teórico, ele pode aparecer ou não, mas logo depois dele vai vir aí os resultados / discussão. Qual a diferença? É que o resultado é o local que tu apresenta o que você descobriu, o que teu trabalho trouxe. E a discussão nada mais é do que você discutir com outros autores sobre o seu trabalho. O que seria discutir? Você vai ver, na perspectiva aqui do nosso trabalho, observou-se que a avaliação escolar ele tem essa característica. Um autor tal, realizando um trabalho no ano tal, no município tal, numa escola de ensino fundamental, já percebeu outro tipo de perspectiva sobre a avaliação. Então veja, tu vai comparar teus resultados com os trabalhos de outros autores. Isso é discutir. É você fazer aí a comparação entre os resultados. Por fim, a conclusão. Na conclusão, tu vai aí falar sobre o problema que foi percebido, resultados e limitações.
bem como perspectivas para próximos trabalhos. Também é interessante colocar isso aí na tua conclusão. Logo depois, referências bibliográficas. Algumas revistas, elas exigem que tabelas, gráficos e anexos fiquem na parte final do trabalho, mas a maioria, elas permitem aí no corpo do texto. Então, você vai falando de um certo gráfico, posteriormente você já pode aí citar, colocar a imagem desse gráfico, enfim, não tem problema. Lembrando que o TCC de vocês é de acordo com a ABNT, claro, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a ABNT vai ser tema de próximas aulas. Então, eu espero que tenham gostado e até lá!